Olá, jovens do curso técnico em segurança do trabalho, na forma EAD, na modalidade subsequente. Pessoal, a gente vai dar continuidade, então, à nossa disciplina de higiene ocupacional 1, voltada para os riscos físicos. Meu nome é professor Alexander Freire, trabalho aqui no Instituto, no IFSU de Minas, e aqui no campus de Machado, tá? Nós vamos agora, pessoal, estudar e vamos fazer alguns exercícios que vai clarear um pouco aquelas unidades que a gente aprendeu. Então, a gente vai fazer esse exercício número 5.1, e ele se refere ao quê? Vamos aprender a calcular o tempo máximo de exposição para um determinado nível de pressão. Então, o que eu estou buscando? O tempo máximo de exposição. Então, nesse exercício, será apresentado as fórmulas que a gente vai utilizar para a determinação desses tempos máximos de exposição ao ruído para a NR número 15 e também para a NHO 01. Então, a gente utiliza esta fórmula aqui, onde o TE é o tempo máximo permitido em horas, e a fórmula é TE igual a 8 dividido por 2 elevado a TWA menos 85 sobre 5. Isto para a NR número 15. Se eu me referir a NHO 01, eu vou utilizar esta fórmula aqui, tá? A única diferença é esse fator aqui é 5 e aqui eu tenho o fator 3. Então, solução. Então, sabemos que o tempo de exposição permitido para um nível de ruído ou um nível sonoro é de 85 dB, ele é de 8 horas, tanto para a NR15 como também para a NHO. Então, vamos calcular o tempo, né, pessoal? Então, a gente utiliza aqui na fórmula, a gente coloca 8 dividido por 2 elevado a 85 menos 85, dividido por 5. E aí, 85 menos 85 dá 0. Então, 0 dividido por 5, 0 dividido por 5, pessoal, vai dar 1, vai dar 0, perdão. E 2 elevado a 0 dá 1. Então, 8 dividido por 1 dá 8, como era de se esperar, não é? Então, para uma intensidade de 85 dBA, a gente já sabia que o tempo é 8 horas, né? Então, vamos ver agora para NH01. Então, a mesma coisa. Então, utiliza a fórmula 8 dividido por 2 elevado a 85 menos 85 dividido por 3. Muda esse parâmetro aqui, não é? Que é aquele fator de incremento. E aí, então, eu tenho 85 menos 85 dá 0. 0 sobre 3, pessoal, a gente tem que vai dar 1. E vai dar 0, perdão. E 2 elevado a 0 dá 1. 8 dividido por 1, 8 também, né? Então, 8 horas. E também a gente tem aqui a nossa tabela da NR número 15, e onde ela vai indicar o tempo máximo de exposição para o meu trabalhador, né? Vamos pegar sempre esses números em 5 em 5, que é conforme o incremento, que facilita para nós, né? Como a gente já falou, 85 dB, eu tenho 8 horas no máximo de trabalho. A gente costuma falar 85 dB, mas o correto é falar 85 dBA, tá, pessoal? É que às vezes tanto a gente fala 85 dBA, dBA, e tem hora que a gente fala dB, para facilitar um pouco também. Se eu tiver a 90 dBA, então eu só vou trabalhar 4 horas. Se de 90 a 95, eu vou trabalhar agora, então, 2 horas, tá? Eles são conectados aqui. No exercício número 2, a gente vai aprender, então, agora a calcular o nível máximo de ruído admissível para uma determinada jornada de tempo. Então, olha só, no exercício anterior, a gente determinou o tempo máximo para o meu trabalhador a um nível sonoro de 85 dB. Então, agora, nesse exercício, vamos determinar qual o nível máximo de ruído para uma determinada jornada diária. Então, a gente utiliza esta fórmula aqui, ó. L é o nível de pressão sonora, é dado por esta fórmula, para a NR número 15.
Se eu utilizar a NHO, ela utiliza esta fórmula aqui, tá? A única coisa é que elas são, em termos de estrutura, elas são iguais. Só vão mudar esses parâmetros, né? A NHO é 85, aqui é 3, aqui é 5, é 80, e aqui ele é 16 e aqui é 2. Mas a estrutura de uma para outra ela é igual. Esta fórmula, então, ela traz para nós o L. O que é o L? É o nível de pressão sonora dado em dBA. Então, vamos aplicar para uma jornada de 8 horas, pessoal. Então, qual que é o meu nível? Logaritmo de 16 por 16 na base 10, de 16 dividido por 8 na base 10, dividido por logaritmo de 2 na base 10, vezes 5 mais 80. Se eu fizer a conta, ele vai dar 85 dB, como era de se esperar, não é? Para NHO, a mesma coisa, eu tenho que achar 85 também. Então, eu aplico para NHO e eu vou achar os meus 85 dB. Por quê? Porque é para 8 horas, né? Então, como a gente já sabe que para uma jornada de 8 horas, eu tenho este limite de exposição. Pessoal, aplicando a fórmula também para 6 horas, a gente também consegue achar o resultado. Então, agora para 6 horas. Então, 16, lembrando que a fórmula é 16 sobre o tempo aqui, ó. 16 sobre o tempo. Meu tempo agora, ele é 6 horas. Então, o meu tempo é 6 horas. Então, eu vou fazer a conta, não é? Logaritmo na base 10 de 16 dividido por 16, dividido por logaritmo de 2 na base 10, vezes 5 mais 80. Então, se eu fizer a continha, eu chego, para uma jornada de 6 horas, eu chego a 87,1 dBA. Para NHO, se eu fizer a continha, eu vou chegar no nível de 86,2 dBA. No exercício 5.3, muitas empresas adotam a denominada jornada inglesa. O que é isso, pessoal? É quando eu não trabalho no sábado e eu compenso o horário do sábado que eu iria trabalhar, eu compenso durante a semana. É muito ruim, pessoal, porque a gente vai ter que trabalhar 8 horas e 48 minutos. É praticamente 9 horas, né? Então você fica 9 horas trabalhando, mais o horário de almoço. Não é fácil para o nosso trabalhador, não é? Então, a gente também pode utilizar, aí como você tem 48 minutos, se eu quiser passar esses 48 minutos para a hora, eu tenho que fazer essa proporção, né? Uma hora é igual a está para 60 minutos, assim como, né, x está para 48. Aí a gente tira o x, isola o x, ele dá então 0,8 hora. Então, como a minha jornada é 8 horas, mais 0,8, ele acha 8,8, tá? Então, é esse aqui o tempo na nossa equação. No exercício do número 4, ele fala o seguinte: se, durante a avaliação de uma empresa metalúrgica, o técnico de segurança do trabalho, o TST, encontrasse as seguintes doses em porcentagem ou percentagens. Quais seriam os valores em dBA para NR número 15 e também para NHO, respectivamente? Então, a gente vai utilizar as fórmulas, não é? O que eu estou em busca, pessoal? A pergunta é o seguinte, né? Quais são os valores em dBA? Então, esses valores em dBA é o que eu estou. Valor em dBA é nível de pressão sonora, né? Então, eu estou buscando quem aqui, ó, o meu nível equivalente médio em dBA, que é o meu Lavig ou o meu LEC, tá? Então, na NR número 15, a gente costuma usar o Lavig. Na NHO, a gente vai utilizar o LEC. Para a Lavig, a fórmula é igual a 85 mais 16,61 vezes logaritmo da dose na base 10. Aqui, a gente tem a fórmula
para a dose em percentagem. Então, aqui, ó, a gente tem a dose, não é? E aqui também a gente tem para NHO. Então, dependendo de como a gente quer calcular, eu utilizo a dose com valores decimais ou eu utilizo a dose em porcentagem, aí muda, né? Esses parâmetros aqui, ó, né? Vou mudar aqui para nós. Muito bem, aqui, né, pra gente, ele pede para calcular cada um desses, é só fazer a continha dessas continhas, faz uma por uma, e você vai montando a tabela aí. No exercício 5.5, vamos aprender agora a converter um nível equivalente em dBA para uma dose em porcentagem para uma jornada de 8 horas. Pessoal, esse exercício aqui é importante. Ó, compare as normas de exposição ocupacional ao ruído, calculando a dose de ruído segundo a NR15 e a NHO, para os seguintes níveis de pressão sonora, em uma exposição de 8 horas. Então, para a NR número 15, eu utilizo esta fórmula, dose dada em porcentagem é igual a 100 vezes 2 elevado a esse termo. Na NHO, dose em porcentagem é 100 vezes 2 elevado a esse termo aqui. Então, o que eu estou querendo? Eu quero a minha dose para um determinado nível médio equivalente de 8 horas em dBA. Então, eu fiquei 8 horas trabalhando, e aí eu tenho, né, o meu LAVIG ou o meu lag, que é esse nível de médio equivalente durante a minha jornada de trabalho. Aplicando a fórmula, a gente também, é muito simples, né? Aqui não é tão... a única coisa que tem que saber usar é calculador científico, mas também não é difícil não, tá? Aí preenche a tabelinha e tá ok. No exercício 5.6, a gente vai aprender a calcular a dose em porcentagem em função de um determinado equivalente em dBA. Então, na avaliação da exposição ao ruído em uma empresa metalúrgica, o técnico de segurança do trabalho, ele obteve as seguintes exposições numa jornada de 8 horas. Calcule a dose segundo a NR15 e segundo a NHO01. Então, ele vai utilizar esta fórmula, que é a 517 a 519, para ele calcular a dose quando é dada em horas. Se for dado em minutos, eu vou utilizar a fórmula de baixo aqui, ó, tanto para NR número 15 como para NHO, tá? Então eu verifico. Se meus valores for dado em horas, eu utilizo essa fórmula aqui, ó. Se meus valores for dado em minutos, eu vou utilizar essa fórmula de baixo. E aí eu vou preenchendo, né, a minha tabelinha, só fazer as contas e bem tranquilo. Então, ó, como é que a gente faz? Para a solução desses exercícios, a gente também pode utilizar aquela relação entre o tempo de exposição do meu trabalhador para um determinado ruído dividido pelo tempo máximo dado pelas normas, tabelado, né? Isso aqui é tabelado. Então, vejamos, pessoal, para 85 dBA numa exposição de 4 horas. Então, olha só, vamos aplicar a fórmula, dose em porcentagem é 4 dividido por 8 vezes 100 vezes 2 elevado a 85 menos 85 sobre 5. 85 menos 5 dá 0, 0 dividido por 5 vai dar 0, 2 elevado a 0 é 1, então aqui eu tenho 4 dividido por 8 dá meio, então 100 dividido por 2 é 50. Como era de se esperar, né? Se eu tenho 85 dBA numa jornada de 8 horas, ele dá 100%. Quando a gente divide por 4, ele dá aquele 50% lá, né? Ok, perfeitinho. Isso aqui utilizando a fórmula da dose. Mas eu posso utilizar aquela relação, né? Do CN sobre o TN. Então, o tempo do meu trabalhador exposto, eu sei, é 4 horas. Aí, para um nível de 85, eu vou na minha tabelinha lá da NR15 e eu vou achar que o tempo máximo é 8 horas. Então, 4 dividido por 8 vai dar meio, né? 0,5 ou 1 sobre 2. No exercício 1.7, nós vamos aprender a calcular o nível
médio equivalente, projetado para 8 horas, em função de uma dose em percentagem que foi realizada durante um tempo TE, no qual o trabalhador permanecerá na mesma situação acústica até completar 8 horas, tá? Então, nesse exercício, o meu trabalhador, ele fica aqui, ó, 2 horas sobre uma dose de 50%. Nessa outra dosimetria número 2, ele vai ficar 4 horas com 100% de dose. Na dosimetria número 3, ele vai ficar 2 horas e vai ter uma dose de 25%. Na situação 4, ele vai ficar um tempo de dosimetria 4 horas, numa percentagem de 100%. E, por fim, 8 horas numa dose de 200% aqui. Aí ele vai utilizar essas fórmulas, de novo, pessoal, NR número 15, aqui NHO, ela faz essa divisão. O Lavig, então, que é esse nível equivalente, médio, super importante para nós, o Lavig, o LEC e o TWA, e a dose, essa dose em percentagem aqui, para o tempo TE, né, que a gente vai computar, que é o tempo de avaliação em minutos. Então, essa fórmula nos dá um nível de equivalente médio, né, quando a gente tem a dose conhecida. Então, ó, para a linha número 1, nós vamos ter, né, pessoal, essa linha número 1 aqui, ó, para a linha número 1 aqui. Então, a gente vai ter Lavig 85 mais 16,61 logaritmo de 50 sobre 100 vezes, de 50 vezes 480, que é o tempo da jornada do meu trabalhador, e 100 vezes as 2 horas, né? Só que a cada minuto. Como é 2 horas, aqui vai para 120. Então, fazendo a continha, dá um nível médio de 90 dB. Então, bastante alto, né? Então, é bastante alto, por quê? Porque eu tenho uma dose de 50% trabalhando apenas 2 horas. Quer dizer que realmente ele tem que ser alto mesmo, né? Por fim, né, vamos ver a aplicação da linearidade da dose na linha 1 do exercício 5.7. Se a avaliação foi de 2 horas e houve pouca variação no ruído, poderíamos dizer que como o ruído se repete, a gente vai, então, ter na primeira parte 50%, na segunda parte 50%, na terceira parte 50%, na quarta parte 50%, né? Porque ele vai se repetir 2 horas, 4, 6, 8. Então aqui eu tenho as minhas 8 horas, tá? O meu total aqui, ó. Então olha só, e a dose? Bom, eu tinha 50% de dose em 2 horas. Em 4 horas eu tenho 100. Em 6 horas eu tenho 150. Em 8 horas eu vou ter 200% de dose. Então eu recebi realmente aqui muita energia para o meu trabalhador. E se a gente for construir então o quadro NR15 e procurarmos qual o nível sonoro, que corresponde a uma dose de 200% para um tempo de 8 horas, a gente encontra os 90 dB, como a gente tinha, né? Então, está aqui esse quadro da NR número 15, que a gente até já falou sobre este assunto, sobre esse quadro, e ele é bastante importante para nós. Pegando aqui, né? Primeira informação, ele é da NR número 15, né? Então, ó, para o meu nível de 8 horas, não é? Para o nível de 85 dB, ele tem 100% de hora. Na medida que eu vou dividindo as minhas horas, ele vai diminuindo a minha dose por 2. De 8 horas para 4, ele era 100, passou a 50.
de 4 horas para 2 horas, ele era de 50, passou para 25. E de 2 horas para 1 hora, ele é de 25 para 2. Então, a gente acaba montando essa tabela dessa maneira aí. Então, agora no 5.9, nós vamos aprender que é possível somar várias dosimetrias em percentagem realizadas durante tempos de medição distintos e achar um nível equivalente. Lembre-se, né, pessoal, que não é possível somar os níveis equivalentes em dB, né? Porque não é uma conta matemática linear, né? A gente está numa escala logarítmica. Então, para aplicar esse tipo de resolução, devemos também considerar os critérios da CGIH, onde ela fala que a dose diária pode ser maior que 1, e a dose para 7 dias deve ser menor que 5, e nenhuma dose diária deve ultrapassar a 3. É outros critérios, né, que a gente tem especificado lá na CGIH. Então, olha só, durante uma jornada de trabalho de 8 horas, o técnico de segurança realizou 4 dosimetrias. Então, ele fez uma medição, 2 medições, 3 medições e 4 medições. E aí ele foi encontrando a dose relativa de cada uma, né? Então, ele, na primeira avaliação, ele achou uma dose de 40%, não é? Para o tempo de medição aqui de 2 horas. Na segunda, ele achou 30% de dose para 2 horas e 30 minutos. Depois ele fez a medição de novo, 25% para 2 horas e 30 minutos de novo. E por fim, para 1 hora, ele achou aqui 30% de dose. Então, neste caso, qual que é o valor da dose? Neste caso, a gente soma, né? Eu recebi 40% de dose, mais 30%, mais 25%, mais 30%, dando um total de 125. Pessoal, chegamos num ponto importante para nós. 125, ele passa de 100. Se ele passou de 100, significa que eu já estou com um risco muito elevado e já passou do meu limite, né? Então, ó, como a dose é maior que 100%, considera que nós ultrapassamos o limite de tolerância, tá? Então, é um dado importante para nós, porque agora a gente tem que tomar medidas preventivas de controle imediatamente, né? Meu trabalhador não pode laborar acima de 100% na minha dose. E aí eu posso calcular também o nível, né, para nessa situação. Aí a gente utiliza essa fórmula, aonde o Lavig é igual a 51,78 mais 16,61 vezes log da minha dose. Se eu fizer as contas, então, eu chego a 86,6 dB. Pessoal, repare que 86 para o meu nível médio de intensidade sonora, ele passou de 85 dBA. Se ele passou de 85 dBA, obviamente que ele teria que passar de 100%, né? Por isso que ele deu aqui 125%. Ok, pessoal? Aí tem mais uns outros exercícios na apostila. Eu tenho certeza que vocês têm capacidade de resolução. Nós vamos ficando por aqui para não ultrapassar os tempos dos vídeos. Eu às vezes acabo fazendo os vídeos um pouco longos, mas a gente tenta fazer com menos tempo para poder vocês não ficarem muito tempo ouvindo os vídeos, tá? Desejo a vocês boa semana, bons estudos e que dê tudo certo, tá? Muito obrigado a todos, então. Até mais.